Agora Vê se está melhorou? ouvindo agora. Agora está legal. Ó, então tá. Então, aparentemente, alguma dificuldade aí na linha que eu estava usando. Então, vamos usar o 4G. Vamos então iniciar a nossa live de hoje, dia 18 de maio, né? Ou 19 de maio, né? 19 de maio. E hoje a nossa convidada é a professora Marina Satika Suzuki, que atualmente é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais e também do Laboratório de Ciências Ambientais, que apoiam essas lives que a gente disponibiliza todas as terças-feiras no horário de 18 horas. A gente tem tentado sistematicamente convidar pessoas para a gente falar sobre diferentes temas. E hoje o tema é pesquisa, universidade pública e pós-graduação, pesquisa dentro da universidade, pós-graduação, a formação de recursos humanos. Né? E hoje a gente tem a honra aqui de receber a Marina para conversar. A Marina, para quem não sabe, foi a primeira tese de doutorado do Programa de Biociências e Biotecnologia, né, Marina? Isso. A Marina inaugurou as defesas de doutorado, pelo menos no Centro de Biociências e Biotecnologia, porque antes de sermos um programa independente, né, ou seja, um programa de ecologia e recursos naturais, nós éramos uma área de concentração dentro do programa de biociências e biotecnologia. A partir do momento em que nós tivemos um corpo docente um pouco maior, né, de acordo com a exigência da CAPES, nós realizamos uma consulta, né, e então foi criado o programa de pós-graduação. Né. Hoje é a segunda vez que você é coordenadora do programa, né, Mariana? Terceira vez, na verdade. E eu tive a honra, né, de ser a primeira coordenadora do programa de pós-graduação em ecologia da UENF. Então, realmente, eu espero, né, ter contribuído nessas duas gestões que já se passaram. Ó, Né, e nessa terceira que está se iniciando. Tanto contribuiu que as pessoas pediram que você retornasse, né? Isso é um bom indicador, né? Quando as pessoas retornam, de uma certa forma, é um bom indicador do trabalho que já foi desenvolvido por ela, né, naquele setor. Né? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né, é que a UENF nasceu como uma proposta diferenciada. Né? Eu acho não, tenho certeza que no Brasil foi a primeira universidade a ser fundada com programas de graduação e pós-graduação simultaneamente. Né? Sim. E isso, a princípio, seria um diferencial, né, para o desenvolvimento da instituição. Né? Inclusive porque um dos pressupostos básicos da nossa universidade é contratar pesquisadores com doutorado. Né? Por várias vezes nós passamos por uma discussão se isso era bom ou ruim, enfim, e essa aparentemente é uma cláusula pétrea da nossa instituição. Né? Como Sim, é eu que... espero que essa realmente não seja modificada de forma alguma, né? Eu acho que essa, esse projeto arrojado que o Darcy, né, colocou para iniciar realmente os cursos de graduação e de pós-graduação e dando uma ênfase muito grande à pós-graduação, ela não foi pensada somente na instituição, né, na instituição Universidade Estadual do Norte Fluminense, e não somente no seu corpo docente, mas na área, né, na área que eu digo a área territorial. Nós estamos numa região, né, do estado do Rio de Janeiro, onde o IDH ainda é muito baixo, onde realmente as diferenças, né, e as desigualdades são ainda exacerbadas, onde
O ensino ainda, né, mesmo básico, ele é muito pobre, né? Ele está numa avaliação realmente, uma nota bastante ruim, né? Coloca a região numa situação bastante ruim, e eu acho que a universidade, a UENF, ela foi pensada não somente de uma forma arrojada, mas trazer o arrojo à região norte fluminense. Assim como as universidades, né, no interior do estado de São Paulo foram colocadas lá e alavancaram de forma decisiva o desenvolvimento não somente econômico, né, mas social daquela população. Então, eu dou a minha mão ao palmatório, Darcy Ribeiro, a todo esse projeto super arrojado e que nós temos que continuar mantendo vivo, né? Então, nós não podemos lançar mão, né, e porque nós agora temos uma necessidade de uma contratação maior, abrirmos para contratar, por exemplo, docentes que não tenham o doutorado, né? Então, eu acho que isso mantém também a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão que a universidade pode oferecer à região. Uma das questões que você tocou é essa da interiorização, né? A interiorização como realmente um nucleador de desenvolvimento. Você está na UENF desde o seu início, né? Ou seja, você chegou aqui como estudante, né, de doutorado, inclusive com uma história bem interessante, porque teve que dar uma guinada, de repente, do que estava fazendo e optou realmente por vestir a camisa da UENF, né? Isso poderia ser o papo de uma outra live ou de um outro assunto, né? Mas realmente você foi uma pessoa que vestiu desde o início a camisa dessa instituição, foi a primeira a defender o doutorado no programa de biociências e acabou como docente da UENF, né? E uma pessoa que já trilhou um caminho bastante consistente dentro da universidade, sendo coordenadora de programa, chefe de laboratório, pró-reitora de graduação e retorna agora à coordenação de pós-graduação. Como é que você vê, né, na realidade, a importância, embora você já tenha permeado levemente essa questão da interiorização como uma ferramenta importante, né, como é que você vê esse ponto? Porque, na realidade, existe uma dicotomia entre qual é a expectativa da população, a expectativa, muitas vezes, do político e da velocidade com que a universidade se consolida, né? Muitas vezes há uma cobrança, eu diria, quase que inadequada de um retorno imediato, né? Enquanto que há, por exemplo, desfinanciamento, descontinuidade de política. Como é que você vê essa questão dentro de toda a experiência que você já adquiriu ao longo desses quase 27 anos que a UENF completa esse ano? Na verdade, vou fazer 27 anos de campus realmente daqui a alguns poucos meses, né? Porque nós chegamos logo junto com a primeira turma, né, de graduação que foi instituída, né? Eu estava realmente vinculada a um outro programa de pós-graduação. Eu tive que fazer uma escolha e a minha escolha, na verdade, foi a UENF, né? Porque eu acho que eu acreditei desde o início no sonho do Darcy, né? E o sonho se tornou uma realidade extremamente bonita, né? No interior do estado do Rio de Janeiro, uma região extremamente necessitada, né, de uma instituição pública, né, de ensino superior. Em relação às expectativas, realmente, né, nós falamos que a velocidade de resposta das instituições de ensino, né, as pesquisas, elas realmente não trazem respostas tão imediatas quanto os políticos precisam, né? Quanto até a própria população quer. Tanto é que, por anos, né, a UENF foi considerado um castelo, né, e um castelo semi-fechado. Nós estamos com os programas, né, de extensão, com os projetos de extensão, tentando abarcar melhor a comunidade
né, do entorno, facilitando, né, a transferência de conhecimentos que são gerados, mas, de fato, tanto a comunidade quanto a classe, né, que está no poder, elas querem respostas imediatas. E essa dualidade, ela sempre vai existir, infelizmente, né, sob o meu ponto de vista. Né, tem algumas coisas que nós conseguimos, né, responder quase que imediatamente, mas a maior parte, né, das políticas públicas que devem ser instituídas e que podem ser modificadas pela presença da instituição, elas vêm muito lentamente. Né? Isso de forma realmente nós precisamos mudar. Eu acho que talvez essa pandemia, né, ela traga uma nova realidade, e com essa nova realidade nós consigamos acelerar algumas respostas, alguns processos. Mas eu ainda acredito que as respostas das instituições, elas ainda serão descompassadas com as necessidades. Mas nós estamos correndo atrás, isso com certeza. Esse é o papel da instituição, né? Eu vejo que esse rótulo de encastelamento é um rótulo que foi a nós atribuído e a gente acabou aceitando isso facilmente, entendeu? Eu particularmente discordo um pouco, eu acho que nós contribuímos muito, o problema todo é que muitas vezes o tempo do político é diferente do tempo da universidade. Né? E tá aí o coronavírus está aí para mostrar isso, né? Ou seja, as nossas respostas elas dependem de um tempo, né? Você não pode simplesmente sair de forma atabalhoada receitando milagres, né? Enquanto que a pandemia ela é fruto de uma série de variáveis que acabam, que são resultados, inclusive, de um desequilíbrio criado pelo próprio homem, né, dentro do ecossistema. Né? Então, eu acho que esse rótulo é um rótulo, para mim, muito complicado de aceitar, porque a gente forma recursos humanos, a gente hoje vê uma série de ex-alunos nossos, tanto trabalhando em órgãos públicos, empresas privadas e também em universidades. E foi a UENF, chegando aqui em 93, quando começou a sua atividade, que nucleou um certo número de instituições para essa região aqui, coisa que ainda não existia. Né? Querendo ou não, pode até algum pessimista dizer que há uma coincidência, né? Mas é uma coincidência muito forte, né? Desde a chegada da UENF. Né? Esse momento que nós estamos vivendo, né, fora a questão hoje, obviamente, da pandemia, nós temos uma dificuldade de financiamento, né? E um financiamento muito forte, que não é de agora, né? Ele vem de uns anos para cá. Né? Na realidade, se a gente olha o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério de Educação, no que tange ao financiamento da pós-graduação e da pesquisa, a gente vê uma queda bem razoável, tanto na escala federal quanto na escala estadual. E isso, consequentemente, acaba refletindo em algumas questões, principalmente no que tange às pesquisas de ponta. Né? Não se faz pesquisa sem recursos financeiros, né? E não se faz pesquisa sem bons equipamentos, pelo menos na área em que a gente está atuando. Né? Como é que você vê esse desafio, né? Estando agora à frente do programa de pós-graduação da Ecologia e Recursos Naturais? Infelizmente, eu tenho que concordar com a frase do Darcy Ribeiro, né? A crise na educação não é uma crise, é um projeto, né? E nós estamos vendo isso realmente com essa desestruturação que nós estamos vendo, com o desfinanciamento dos projetos, né? E como você bem colocou, sem recursos não há como fazer realmente pesquisas de ponta, né?
E a ciência, ela tá colocada aqui, né, para seguir um método científico para trazer, não digo verdades, porque me faltou o termo, mas se nós seguirmos a metodologia científica, né, para respondermos perguntas, ela vem contra o achismo, né, contra realmente as opiniões que são colocadas, só que ela precisa de recursos, precisa de um tempo, né? E esse tempo, como você bem disse, é um tempo bastante diferente às vezes, das necessidades de outros segmentos, né? E realmente a coisa está bastante desafiadora, né? Nós temos tido muitos cortes na bolsa, não é somente o desfinanciamento das pesquisas, mas também o desfinanciamento na formação dos recursos humanos, né? E para se fazer a pesquisa, não basta somente o pesquisador, né? Não basta somente o chefe da equipe, nós precisamos daqueles, né, que vão nos auxiliar a colocar realmente mão na massa, né, para produzir uma quantidade de dados que sejam confiáveis, que sejam trabalháveis, para realmente fornecer uma resposta, né, que nos dê um norte para aquela pergunta que foi formulada desde o início, né? O desafio está aí, bastante colocado. O que nós vemos é realmente que os valores, né, que têm sido colocados para o financiamento, não somente da pesquisa, mas da educação como um todo, ele só vem decaindo, né? E isso, a reversão de um pouco desse desfinanciamento, né, ela só tem sido conseguido por uma mobilização. E nós temos que continuar com uma mobilização contínua, né, para fazermos frente a esses achismos, a essas opiniões todas que são colocadas, né, por vários que estão aí à frente do país, né, e dos governantes, né, vamos dizer A claro. outra coisa também que, antes da gente mudar para um outro assunto, ainda continuando nisso, para desmistificar algumas questões que são colocadas como verdade, né? Dizem que, inclusive, a mentira chega na pessoa mais rápido do que a verdade, né? Mas aí e a gente tem aí, né? Tem uma prova, na realidade, uma prova cabal do que está acontecendo, né? Mas, enfim, se prega, né, como solução do desfinanciamento da universidade a relação público-privado, né? Na realidade, o privado, as indústrias, são pouquíssimas que têm centro de desenvolvimento de tecnologia e que contratam doutores, principalmente no Brasil, né? No Brasil, inclusive, a indústria investe menos de 1% em desenvolvimento de pesquisa, né? Então, essa aqui no Brasil é um discurso falacioso, enquanto em outros países esse investimento chega quase a 12%. Né? Então, tem que haver também um outro... A gente tem que também estar preparado para contra-argumentar essa questão dessa relação pública e privada e que muitas vezes o privado quer contratar, vamos dizer assim, entre aspas, o serviço da universidade pública exatamente como uma mão de obra que está quase que afogada na falta de recursos para poder atender a uma demanda específica deles, porque sabe que ali tem pessoas que são capazes e qualificadas para desenvolver projetos com elevada qualidade e muitas vezes com custo menor do que eles pagariam para uma empresa, para uma outra empresa, né? Sim, eu concordo plenamente, eu acho uma falácia realmente essa relação público-privada, né, para as nossas instituições. Aqui no Norte Fluminense é quase impossível, você conta nos dedos, né, a quantidade de indústrias ou de instituições, de empresas que poderiam financiar algum tipo de pesquisa dentro das nossas, né, da nossa instituição.
Então, é algo assim, todo mundo joga, porque o público privado dá certo em alguns lugares. Dá certo nos Estados Unidos, mas como você bem colocou, o valor que o privado realmente coloca nas pesquisas é um valor muito pequeno. Então, a gente realmente tem que desmistificar esse ponto. E o problema é que alguns, dentro da nossa própria instituição, aceitam, querem, né? E aí começa a se falar em vamos cobrar mensalidade dos nossos alunos, e aí O não que é uma precisa ser dos outra alunos em falácia também para a geral, solução, né? exatamente, né? Quem pode pagar, então paga, mas quem é que realmente pode pagar? Né? Nós temos que lembrar que a UENF, ela de fato, né, para os alunos de graduação e agora para os alunos de pós-graduação, ela facilmente, né, realiza, né, a entrada dos alunos cotistas. Na graduação, né, eu posso dizer com uma certa propriedade, mas o percentual de alunos cotistas ela é maior do que aquele 45% estabelecido por lei, porque os cotistas eles tendem a permanecer mais dentro da instituição do que os alunos de graduação, né, da ampla concorrência. Então, quando se fala em cobrar, me causa assim, arrepios, realmente. No dia que cobrar primeiro, não tem esse papo de que vai ser só para alguns. Isso aí é um outro argumento extremamente frágil. Mas uma outra questão que eu queria colocar é que tem sido discutido recentemente, inclusive dentro da própria UENF e de outras universidades públicas, essa questão de uma improvisação, vamos dizer assim, de repente se mudar tudo para ensino online, sendo que majoritariamente os docentes não estariam ou não estão, eu teria convicção de dizer que não estão preparados para ministrar adequadamente disciplinas online, sejam elas de pós-graduação ou graduação, né? Por outro lado, Mariana, você que já esteve à frente da reitoria, né, com a pró-reitora, eu acho muito importante também a gente pensar que eventos como esse que a gente está realizando, eles servem também, de uma certa forma, para uma aproximação das pessoas diante desse momento em que a gente está vivendo de isolamento, né? A gente não pode esquecer que uma parcela da sociedade, né, pode estar sofrendo, e está sofrendo certamente com a sua saúde física propriamente dita, né, por estar tendo que ficar dentro de casa ou com pouca movimentação, como a parte de saúde mental, né? Então, você estando à frente de um programa de pós-graduação, e você não acha que eventos de maior magnitude seriam importantes para a gente ter esses estudantes mais ou menos próximos? Eu sei que cada professor tem desenvolvido estratégias de aproximação com os alunos, com diferentes ambientes de reunião, né? Mas isso de uma forma isolada. Eu vejo assim, que eu vejo com uma certa preocupação e importância o desdobramento dessa questão da saúde mental e também material, porque muitos dos jovens acabam tendo dificuldades de se manter ou de se alimentar, né? A gente não sabe como é que isso está acontecendo. E a gente tendo um ambiente maior, mais amplo, a gente acaba podendo identificar esses problemas e, às vezes não, e poder intervir na melhoria dessas condições. Como é que você vê isso, obviamente, estando à frente? Eu vi que o Marcelo, também chefe do laboratório, está nos assistindo. Como é que você vê isso, estando à frente da coordenação? Você não acha que a gente está muito tímido? Eu não estou nem falando de dar aula, não, mas a gente criar ambientes de aproximação digital, como a do UENF fez recentemente, através do Zoom, né, fazendo a assembleia conjunta, e amanhã nós vamos ter uma nova assembleia com as categorias, né, estudantes, técnicos, professores,
né? Eu acho isso um ambiente importante para a gente se ver, para a gente se conversar e ver, identificar essas dificuldades. Como é que você isso? Por que a instituição, você, por exemplo, não está tendo reunião da Câmara de Pós-Graduação com a reitora? De fato, começando lá pelo seu início, né, dessa fala, eu acho que realmente a maior parte do corpo docente da universidade não estava preparado, né? Aliás, nós estávamos completamente despreparados para o que veio, né, para essa pandemia e para o que ela vem causando, né? Tanto em termos de isolamento, em termos de questionamentos do que é que nós podemos fazer, como nós podemos fazer. Desde que assumi a coordenação, eu tenho, né, feito esses questionamentos. Alguns eu não tenho realmente encontrado eco, né, respostas, tá? Infelizmente. Mas eu acho que todos nós temos que nos preocupar, né, com o que é que nós vamos fazer com o nosso curso, com o nosso aluno, com a nossa universidade. Só que isso tem que ser de uma forma estruturada, né? Eu até louvo as iniciativas, né, de professores que eu mantenho um contato direto com os meus alunos de uma certa disciplina, assim, assim, assado, mas eu acho que isso, se viesse estruturado, né, organizado institucionalmente, seria muito mais fácil, tanto para os docentes quanto para os discentes. Por quê? Um professor X, ele usa uma plataforma Y para encontrar com seus alunos. O professor Z usa uma outra plataforma B. E o aluno, se é o mesmo aluno, ele tem que aprender ambas, né, ou sei lá, um número X de plataformas, para conseguir manter essa conexão. Então, eu tenho solicitado, né, um direcionamento em relação tanto às ferramentas quanto às metodologias que nós possamos adotar para mantermos esse contato com os nossos alunos, mas por enquanto eu ainda não consegui realmente, eu acho que não sei se é a forma como eu tenho abordado essa questão, mas eu não tenho conseguido uma resposta tão efetiva, né? Mais preocupada do que se a gente precisa dar aula ou não precisa dar aula, né? Nesse momento, e que tipo de aula, se é uma aula síncrona, assíncrona, online, EAD, ou somente a presencial e realmente se acaba com essa discussão, eu acho que é discutir o que é que a instituição quer fazer, né? E o que a instituição quer fazer, como a instituição quer fazer, do que de forma sem realmente uma estruturação institucional, que eu acho que facilitaria muito, né, e organizaria melhor realmente essa inter-relação. E uma coisa que tem me deixado bastante preocupada, que você tocou, é com a saúde, não somente física, mas mental dos nossos alunos. Eu, no final da semana passada, início dessa semana, eu passei um questionário para os nossos discentes, né, perguntando, e uma das perguntas era se eles queriam, né, se houvesse uma possibilidade de volta de aulas, se eles queriam ou não o retorno das aulas. Online, seja lá de que forma seja, mas de uma forma estruturada, se houvesse uma estrutura, se eles aceitariam ou não. O volume de respostas não é significativo, né? Então, quer dizer, seja por não ter estrutura, né, infraestrutura de internet boa para realmente fazer essa interação, tá? Seja porque está cuidando, né, de alguém doente, e aí esse doente pode ser Covid ou não, qualquer outra doença, né? Muitos dos nossos alunos são pais, mães, e agora com o homeschooling, né, isso toma um tempo, nós temos visto, né, na internet, muitos depoimentos de pais desesperados, né,
com esse homeschooling, porque também não estavam preparados para esse homeschooling, né? Para essas atividades a mais, e que vem estressando, né? E uma coisa que eles têm pontuado é: hoje eu estou assim, como é que eu posso afirmar que daqui a uma semana eu possa participar de atividades online se essa for a proposta da universidade, né? Porque a condição ela pode se modificar dentro desse período, né? Então, são coisas que a gente tem que discutir de fato dentro da instituição. Você sabe o que mais me preocupa atualmente de um tempo para cá, na UENF, é que a UENF ela foi a base estrutural, conceitual dela, que foi estabelecida a partir de Darcy Ribeiro e de vários docentes que aqui chegaram, ela tinha uma base muito clara da universidade que nós queríamos. Com o tempo, alguns discursos começaram a entortar a universidade que nós queríamos, né? Então, eu vejo que entra crise, sai crise, a gente tem que discutir a universidade que nós queremos e as pessoas se esquecem da universidade para qual elas vieram e qual era o pressuposto básico. Aqui nessa universidade se contrata doutores porque se espera que doutores façam pesquisa, né? E se doutores fazem pesquisa, eles estão aptos a estar na pós-graduação. E hoje nós temos um contingente expressivo de docentes que não estão na pós-graduação e, inclusive, não orientam na iniciação científica, o que é uma desvirtuação, eu diria, absolutamente absurda dentro do que eu entendo pela proposta dessa instituição, né? Uma outra coisa que outro dia eu estava conversando com... A gente tem que, com outra pessoa, ainda dentro do esquema da live aqui que a gente tem feito às terças-feiras, é que a gente tem que repensar também o esquema, se a gente deve manter o sistema de semestre ou se a gente muda o sistema para trimestre, entendeu? A gente tem que pensar daqui para frente, né? Mas a gente tem uma universidade, a gente sabe, a princípio a gente deveria saber a universidade que a gente quer, né? Porque ela está bem clara na estrutura fundacional dessa universidade, a universidade que a gente deseja. Infelizmente, por problemas de liderança, omissões de liderança, essa coisa foi se perdendo, né, Mariana? Eu sou muito convicto disso, né? Dessa questão que acaba acaba gerando esse problema, né? Então, eu acho que nesse momento a gente tem que se preparar para o futuro, né? O futuro bate aí na porta, pós-pandemia. A ciência tem que sair minimamente fortalecida desse evento. A gente não pode vestir essa carapuça que nos é imposta de que somos pessoas totalmente alheias ao que está acontecendo na sociedade. Muito pelo contrário, nós poderíamos ser muito mais eficientes se nos fosse dado um certo nível de autonomia e não como a tutela que tem sido vista em vários momentos, né? A gente vê hoje um escândalo junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro que me deixa simplesmente perplexo. O volume de recursos, né, que estão envolvidos nessa situação, que, ora, aparentemente o Ministério Público está debruçado sobre esse assunto e que deveria ser usado no desenvolvimento de ciência e tecnologia, está simplesmente sendo colocado ou seria colocado em outro canto, né? Então, esse tipo de coisa, a gente tem que estar preparado para essa discussão, né? A gente tem que estar preparado claramente para esclarecer a sociedade. E eventos como esse servem também para mostrar à sociedade que muitas vezes a gente esbarra numa coisa que é trivial, que é a falta de autonomia financeira, né? Que até hoje, por incrível que pareça, a gente ainda carece disso. Embora tenha sido celebrado recentemente pela outra administração, da famosa autonomia financeira, que não, de fato não é autonomia, né? A autonomia é um pouco diferente. A autonomia é o que você tem e eu tenho com o meu salário, né? Se eu não gastar nada esse ano, eu posso guardar para gastar ano que vem.
né? O repasse do duodécimo é uma questão constitucional, né, que deveria ser respeitada e até hoje não. Agora nós estamos nesse momento de pandemia, né? Obviamente, a gente sabe que mais nada deveria ser tolerável quando se trata de desvio de recursos para uma finalidade como é a ciência e tecnologia, né? Agora me preocupa muito, e aí você disse que não se tem discutido junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação absolutamente nada daqui para frente, né? Como é que a gente vai enfrentar isso e como é que nós vamos ter, como é que nós vamos criar um diferencial para o possível? Porque, na realidade, se a gente pensar bem, o número de pandemias que aconteceu no século passado, ele é igual ao que aconteceu em uma década no século XXI. Ou seja, vamos dizer assim, o que aconteceu com essa mudança toda do desequilíbrio ecossistêmico, ele obviamente vai provocar, não é querer ser alarmista, mas ele vai provocar certamente outras dificuldades daqui para frente. Com qual frequência, eu não sei dizer realmente, mas a gente tem que estar atento para esse tipo de situação. Então, o que a gente deve tirar dessa experiência? O que você, estando à frente, pelo menos dentro do programa de pós-graduação, você tem discutido com os colegas da Câmara ou do colegiado de pós-graduação algumas alternativas para o programa? De fato, eu acho que essa pandemia ela tem que ser tomada como uma oportunidade, né, de modificação do que era o que a gente chamava de normal, né? Ela veio para desarranjar muito da estrutura que a gente já estava acostumada, né? Eu acho que é uma oportunidade para rever, de fato, essas estruturas de períodos semestrais, de aulas presenciais, apesar de que o programa de pós-graduação em ecologia, ela ser um curso presencial, nós temos, e nós vemos aqui agora realmente oportunidades de melhorarmos as nossas habilidades, no uso dessas ferramentas, de internet, de plataformas de ensino, de interação mesmo entre os diferentes indivíduos, e utilizarmos de forma eficaz, e de forma até, talvez, a tornar o ensino um pouquinho mais leve do que simplesmente do que era, o COSP-GIS, agora já não é mais COSP-GIS, mas simplesmente passar slides e falar, né? Eu acho que agora é uma oportunidade de discussão, né? Nós temos iniciado alguma discussão em relação à discussão com as câmaras superiores. Amanhã nós teremos a primeira reunião, pelo menos que eu vou participar, da Câmara de Pós-Graduação nesses tempos de pandemia. Infelizmente, como nós não tivemos duas reuniões mensais que foram canceladas, aí a pauta começa a ficar longa em função daquelas coisas miúdas, que temos que destrinchar da burocracia, da própria burocracia. Mas eu acho extremamente importante nós realmente discutirmos um direcionamento, ou pelo menos tentarmos discutir se nós queremos, direcionar algumas ferramentas, algumas metodologias, porque dependendo das metodologias que nós tomemos, para continuarmos com essas interações com os nossos alunos, se dará a formação, dos nossos alunos, mudando aí, alterando aí em qualidade e quantidade. Eu acho que até essa pandemia ela serviu para verificar que nós podemos angariar alunos de muitos outros locais. As bancas, por exemplo, eu estava observando, hoje, com as bancas online, nós estávamos com as bancas restritas às regiões próximas, às capitais próximas, no máximo.
em função da limitação de recursos, de hospedagem, por exemplo, de recursos para trazer o membro da banca. Com as bancas online, nós podemos pedir até a participação de membros do exterior, né? Melhorando até a qualidade das nossas bancas de avaliação. E, da mesma forma, eu acho que nós podemos enxergar que até os nossos alunos podem estar distantes, né? E participar do programa. Então, é hora realmente de repensar, reavaliar o que era a realidade e mudar, né? E não tentar voltar depois do pós-pandemia, tentar voltar ao que era o status quo, né, anterior. Você sabe que eu não sou contra as bancas online, não. Eu acho que é uma adaptação relativamente razoável, né? Mas eu vejo o seguinte, né? Nada como o contato corpo a corpo, né? Eu digo assim, a verdade de campo, né? É como se a gente tivesse visto tudo só de satélite e nunca ter ido dentro do manguezal e pegar a plantinha e ver o bichinho, né? Eu vejo que a proximidade do pesquisador com outros pesquisadores, por exemplo, quando eu convido um colega que vem de São Paulo, ou vem de Manaus, ou de outra região, eu sei que isso gera, obviamente, uma série de expectativas, principalmente nos jovens, né? Eu tenho certeza que, por exemplo, uma pessoa podendo conversar com outra pessoa de forma mais próxima e muitas vezes após a tese ou após uma palestra, se quebram vários dos dogmas e estigmas, muitas vezes, que são criados em torno de uma pessoa. Tá? Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra, mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio Não, entre... eu também não, né, não sou pela instituição só de bancas online. Porque existem várias formas de se avaliar, né? Eu, por exemplo, acabei de avaliar uma tese na Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal do Pará, onde eu simplesmente emiti um parecer, né? Um parecer como se fosse uma avaliação de artigo, aprovando ou rejeitando e aprovando com determinados comentários. E no final do formulário vinha a possibilidade daquela pessoa apresentar ou não publicamente a tese para a comunidade, né? Enfim, eu acho que realmente, também já avaliei projeto de doutorado de pessoal na Índia, né? Inclusive recebendo um prolabore, né? Uma coisa que é um respeito profissional incrível, né? Porque, por exemplo, por várias ocasiões eu fui à USP, principalmente em Piracicaba, onde lá, além do prolabore, se paga diárias para você ficar lá no hotel adequadamente. Enfim, é uma questão que eu diria de liturgia profissional e de respeito profissional que a gente tem que deixar um pouco de ser amador, né, no nosso dia a dia, né? É uma questão, inclusive, de deferência a uma pessoa que você convida, né? O fato de você poder trazê-lo aqui, ou você ter o cara podendo dar uma conferência, tudo bem, ele pode dar uma conferência também através de um sistema Zoom, né? Que a gente poderia discutir isso. Mas eu acho que o corpo a corpo é sempre legal, mas não tenho dúvida de que isso fará parte do futuro e é uma coisa que a gente, obviamente, tem que considerar, né? E uma coisa que eu ia te perguntar, né, e você já respondeu, né, porque essa questão que você vai ter amanhã uma reunião, a primeira reunião depois de mais de 60 dias de confinamento, né, a primeira reunião da Câmara de Pós-Graduação, né, que para mim é uma surpresa, mas também a UENF não me traz mais surpresa, né? E a gente está vendo que não há uma preocupação com a questão institucional, de certa forma, me preocupa isso, sendo normas sendo criadas sem que hajam reuniões, né? Então, isso para mim é uma coisa muito séria
depois de 60 dias, você ter a primeira reunião. E outro dia eu vi os coordenadores, né, assisti uma live dos coordenadores do Centro de Ciências do Homem, com os três coordenadores. Eu ia até perguntar a você se não passou com vocês que fazem parte do colegiado, do conselho do centro, se não passou, não teria passado uma proposta, porque eu acho que o conselho do centro tem se reunido, né? Remotamente, né? E, sei lá, eu diria que seria muito importante que essas reuniões, não a reunião propriamente dita, mas que os coordenadores criassem um ambiente virtual e colocassem, né, num auditório virtual os nossos alunos de pós-graduação e nossos docentes, como essa forma de aproximação, né, assumindo, obviamente, toda essa questão que tem tido na vida das pessoas, né? Isso realmente a gente vai ter que... eu nunca pensei que eu fosse conseguir ficar tanto tempo dentro de casa como eu estou agora, né? Então, eu acho que isso essa é uma sugestão muito interessante. Eu assisti também essa live dos três coordenadores do CCH, achei muito interessante, né? Uma coisa também interessante é as reuniões do Conselho de Centro. As discussões, na verdade, às vezes elas se estendem, né, pelo Zap, e às vezes elas são muito mais até aprofundadas dentro da própria discussão, dentro do Zap, do que na própria reunião, né? Isso é uma coisa interessante, né? Eu acho que essa utilização de várias ferramentas que permite a continuidade, né, da interação também é muito interessante, né? Agora, sempre tropeçamos, né, ainda em problemas de infraestrutura, né, não somente, né, nós estamos isolados nas nossas casas. Hoje a minha internet, eu posso dizer que ela está ótima, porque em alguns momentos eu estava assistindo o webinar da ABC, em vários momentos ela congelou, né? Isso é um problema que nós vamos ter que tentar solucionar mais à frente junto às empresas que fornecem, né, esse tráfego de dados. Além, né, das nossas próprias habilidades, né? Eu mesma eu me sinto realmente ainda muito inábil, né, em várias das ferramentas, em várias das plataformas que possibilitam essa interação. Mas isso aí eu acho que é um aprendizado. Eu também nunca tinha lidado com esse tipo de coisa, mas eu acho que a pandemia tem servido para isso, né? Para que várias pessoas se encontrem remotamente. Agora mesmo eu soube que o WhatsApp abriu uma possibilidade de você reunir 50 pessoas, né? Então, quer dizer, é um outro ambiente, 50 pessoas dentro de um mesmo ambiente. Eu já tinha aberto para 8, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que está crescendo, né? E agora, eu entendo o impacto que isso possa ter, mas uma coisa é o impacto em uma pessoa. A gente está falando em abrir isso para um número maior. Eu sei que obviamente, a gente tem pessoas que não vão poder assistir, mas a gente não está criando um ambiente de obrigatoriedade, como seria, por exemplo, o caso de uma disciplina, né? Porque uma coisa é você criar... a partir de agora, as disciplinas vão ser ministradas de uma forma X, né? E a gente sabe que tem alunos que não têm computador, que talvez não tenham telefone, ou que não tenham Wi-Fi em casa, né? Isso não é um absurdo. Tem muita gente que não tem Wi-Fi em casa, né? Tem muitas pessoas às vezes entram num ambiente que tem Wi-Fi para poder ligar. As pessoas podem ter até celular, mas às vezes elas não têm nem acesso. Então, quer dizer, eu não estou falando isso, né? Eu não estou desvirtuando. Eu estou querendo que a gente crie um ambiente, né, onde a gente possa discutir. A nossa proposta aqui não é de falar só de ciência, né? É falar além do Lattes, ou seja, é o dia a dia das pesquisas, é a sua experiência profissional, né? A gente falar um pouco das pessoas além do Lattes, né? Porque, por exemplo, sexta-feira vai ter palestra lá, o Tom da Ciência, que é uma live, né, que estão organizando. A gente pode organizar. Eu acho que os coordenadores
tem esse poder de eventualmente convidar alguém, como outro dia o Nupen fez uma belíssima de uma reunião através de um canal do YouTube, né, onde convidou pessoas que estão envolvidas com as unidades de conservação e discutiram a questão da portaria do governo, que simplesmente faz mais um ataque de desmonte do sistema ambiental brasileiro, né, atacando as unidades de conservação, que é uma coisa muito séria, que inclusive você, o Leandro e o Marcelo fizeram um belíssimo manifesto que já está sendo repercutido em vários canais, né? Isso tem um impacto positivo. Eu quero dizer também para quem está nos assistindo que eu acho que a academia tem que sair mesmo dessa zona de conforto e se expor, né? Parar com essa história de que cientista não pode ter posicionamento político. Isso é uma grande bobagem, né? Na realidade, tem que se ter. Hoje a gente sofre o que está sofrendo exatamente pela falta de posicionamento ou pela omissão da gente diante dos ataques que têm sido proferidos sobre o sistema ambiental, sobre o sistema de saúde, sobre a educação, sobre a ciência e tecnologia. A gente tem que se posicionar e não pode deixar crescer essas coisas como terra plana e outras bobagens, né, contra a vacina. Ou seja, está todo mundo correndo atrás de uma vacina, né, do Covid. Há uma série de expectativas. Se espera, né, porque hoje, se você olhar a maior parte das revistas de Open Access, principalmente na área de saúde, você vê pré-prints e outras publicações voltadas exatamente para o Covid. Tivemos já algumas informações alvissareiras que provavelmente nos levam a acreditar um desdobramento positivo até o final do ano. Mas, por outro lado, existem também projeções epidemiológicas de que nós teremos uma segunda onda até o final do ano. Tanto é que muitos... Talvez mais. Muitos, por exemplo, muitos dos pesquisadores estão proibidos de viajar em países, por exemplo, eu tenho um projeto com o pessoal da Suécia, né, e o pessoal da Alemanha, que a gente tem que fazer uma coleta no Amazonas, no Amapá, e no Pará e no Maranhão, né? Ninguém está tendo autorização e a gente se deu tempo até agosto, mas a perspectiva é de que está tudo sendo deslocado para o ano de 2021, exatamente porque se espera uma nova onda, né? Então, quer dizer, nós já tivemos a primeira onda, né? Alguns lugares já soube até que a França está tendo alguns problemas por ter aberto novamente, né? Enfim, essa é uma questão que está sendo travada, mas a expectativa de vacina, ela existe. Existe porque tem muita gente trabalhando para se vencer isso de uma forma relativamente rápida, né? E Mariana, eu estava aqui pensando, né? Nós somos um programa, né? Um programa que está conceito 6, né? São 7 níveis dentro da CAPES, né? E como é que você vê à frente do programa de pós-graduação os desafios da gente se manter no conceito 6? Olha, nós vamos ter que trabalhar muito. E aí, em relação a isso, uma coordenação, ela realmente vai precisar da ajuda de todo o corpo docente, de todo o corpo discente, porque com a política que está sendo colocada hoje, né, de desestruturação, de desfinanciamento, de retirada de todos os recursos, seja em bolsa, seja em pesquisa, seja para saídas, né? Eu não vejo realmente um número de editais grandes como nós tínhamos antes, né? E editais variados. Hoje só se vê edital de Covid, eu acho que esse deve ser realmente o foco, né? Mas a manutenção de outras atividades científicas dentro da universidade, ela é imprescindível.
O único alento é que realmente isso todos nós estamos sofrendo dentro do Brasil, né? Mas eu não gostaria que isso realmente estivesse acontecendo. Mas o desafio é bastante grande, né? Nós teremos, como nação, como um corpo de cientistas, que eu concordo com você, tem que se colocar politicamente, porque, na verdade, eu acho que na política nós fazemos no nosso dia a dia, né? Política a gente faz com nossos familiares, com os que estão ao nosso redor, né? Com como nós interagimos com a nossa sociedade, não podemos confundir política com política partidária, né? Eu acho que até nós podemos nos colocar, né? Se nós temos realmente uma afinidade partidária, podemos colocar as nossas opiniões e até fazer uma política partidária, mas a política está intrínseca em todo o nosso cotidiano. Então, realmente, desvincular a política, né, da nossa vida é esquecer de qual é o nosso papel, né, do que nós fazemos no cotidiano. Eu acho, assim, muito importante que nós nos posicionemos e nós temos que colocar de forma contundente de que Terra plana realmente é uma... Não sei nem qualificar o que é uma terra plana, nem esse movimento anti-vacina, e tampouco o movimento de que esse vírus é uma gripezinha, né? Eu acho que a gente não pode, como cientistas, né, e como seres políticos, aceitarmos esse tipo de posicionamento. Marina, a gente está caminhando para o final, a gente tem mais um tempinho, né? Porque como eu te disse, eu sou ainda naive aqui nesse sistema de conferência ou de conversa, né? Me disseram que a gente tem 1 hora e a gente já está beirando a 1 hora. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não sei se você vai se sentir à vontade de responder ou não, que é uma coisa que eu venho pensando há algum tempo sobre o sistema de seleção na pós-graduação. No passado, os projetos eram chamados de projetos integrados. Os projetos integrados davam ao pesquisador a possibilidade de ter bolsa de iniciação científica, de mestrado e doutorado, e o pesquisador selecionava o estudante, né? Ou, se ele quisesse, também ele tinha autonomia de criar um comitê, né, para fazer a seleção, mas aonde o orientador participava, né? E ao longo Essa do era tempo, a opinião mais importante, né? e ao longo do tempo, o papel do orientador ele ficou secundarizado, né? Ou seja, os orientadores não participam do processo de seleção nem como ouvinte, para que depois a comissão possa, por exemplo, vou citar um caso, se um determinado professor possui 3 candidatos, né? Os 3 candidatos vão ser, obviamente, entrevistados pela comissão de pós-graduação, mas o orientador está ali observando, né? Ele não tem sequer a possibilidade de olhar esse candidato de uma forma sob uma perspectiva de avaliação, né? Porque muitas vezes, às vezes você está seguro porque o candidato é da casa, mas às vezes o candidato não é da casa e você conhece muito pouco, né? As cartas de recomendação, muitas vezes, ou não necessariamente espelham uma verdade absoluta, né? Então, eu acho que ter o orientador, pelo menos a possibilidade de estar participando como ouvinte e depois ser ouvido pela comissão, não seria uma coisa razoável ao seu olhar? Minha opinião pessoal, sim, absolutamente razoável. Infelizmente, nós estamos numa estrutura maior, né, onde a legalidade ela tem imperado e, infelizmente, nessa legalidade nós temos sido cortados em vários posicionamentos. Mas você acha que isso fere a legalidade? A pessoa está ali como ouvinte vendo isso? Qual legalidade